Chama na Botina tem o apoio institucional da Rede Agro Mulher Mais, a ProSoja e Cindy Balsas. Nossos patrocinadores: Lavronorte, concessionária John Deere, Mardiza, concessionária Valtra, Estratégia, Segurança do Trabalho e Ambiental, Casa Sertaneja, tudo para a sua casa, Cordial Agro, Seguros, Financiamentos e Consórcios, NS Bio Sustentabilidade, Microgel, pioneira em manejo microbiológico do solo, Tremeza e Amor, sua referência em mesas postas, Hunter Assessoria, sua grife de investimento e crédito, Granja Agromina, entre as maiores produtores de suínos da região nordeste do Brasil, Fazenda MS, referência em manejo de solo no Maranhão, Fazenda Laruna, o agronegócio alimentou o passado, sustenta o presente e garante o futuro do país. Mais um Chama na Botina, o seu programa cast semanal, e essa semana a gente vai falar sobre dinheiro. Coisa boa, né? Porque o ano começou, né? Então, assim, todo mundo ainda tá naquele negócio de planejamento e tal. E aí, né, a gente trouxe logo 2. Que é pro negócio que vai ser hoje. Hoje, eu acho que hoje o programa vai pegar fogo, né, não, Lara? Eu também acredito nisso. Boas-vindas, né? É um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Então, hoje a gente tá realmente o time da pesada. Como de costume aqui, a gente sempre pede, na verdade, para os nossos convidados se apresentarem. Eu vou começar com o Agenor, porque o Agenor eu já troquei, né, uma ideia com ele já deu aqui uns insights pra gente. Então, Agenor, eu vou começar com você. Se apresente, conte pra gente quem é você, o que você faz. Tá, vamos lá. Meu nome é Agenor, né? Sou filho de Balsas, então... Primeiro, eu quero agradecer a vocês, né, por esse espaço. A gente iniciou ali meio que essa parceria em dezembro, então a gente já vinha conversando para esse bate-papo. Então, o intuito aqui é apresentar o nosso negócio, né? A gente já tá aqui em Balsas, vai completar aí 2 anos no meio do ano, então o intuito aqui desse bate-papo é a gente apresentar o nosso modelo de negócio, que é inovador e que a gente vem quebrando paradigmas aí na cidade. Mas eu não quero saber só isso, não. Eu quero saber quem é você. Porque, assim, você entrou nesse negócio aí, o que é essa empresa? Então, aí, até vou adiantar um pouquinho, mas só para poder, assim, qual é o teu contexto? Assim, tua formação, o que você faz? Você é um homem de negócios que mexe com o mercado financeiro? Isso. De onde vem essa experiência? Como é que é essa parte? Eu sou formado em Ciências Contábeis aqui pela faculdade mesmo, de Balsas, então, fazendo um cronogramazinho do meu histórico, né? Então, eu já trabalhei lá, iniciei como estagiário, depois fui efetivado, e aí sempre surgiu o convite para migrar para a área financeira, né? Então, meu primeiro contato foi com uma instituição financeira, fora da cidade de Balsas. Fiquei 2 anos, né, nessa instituição, e aí é onde começou essas negociações de a gente retornar para a cidade já com esse novo modelo de negócio, né? Que a gente chama hoje, a gente não é uma agência, a gente é um escritório. Então, a gente abriu um CNPJ, a gente tem a autorização para utilizar as marcas das instituições financeiras. Então, hoje a gente atende a bandeira do cliente, né? Que o cliente precisa, a gente traz as demandas e as instituições financeiras para ele chegar lá e efetivar de acordo com o objetivo dele. Certo. Bom, então tá bom. Depois nós vamos entender. Gente, assim, ó, nós vamos devagar, porque realmente esse é um tema que ele acaba gerando muitas dúvidas, né? Então eu vou passar aqui a palavra pro Ronald, né? Se apresentar também. Quem é o Ronald? Vamos lá, eu sou o Ronald, né? Como você bem disse, sou assessor de investimentos e banking, né? Eu tô no mercado financeiro há mais de 6 anos. E eu comecei aqui em Balsas também, sou nascido em Imperatriz, mas sou filho de Balsas, né? Criado aqui desde os 2 anos. E sou formado em Direito, minha formação é do curso de Direito aqui em Balsas também. E logo depois, no finalzinho ali do curso, acabei entrando para o mercado financeiro na área de varejo, nos bancos, né? Em um banco aqui em Balsas. Eventualmente recebi propostas para outra instituição, né? Já no interesse de ir para o mercado financeiro aberto mesmo, mas eu senti aquela necessidade de formar um pouco mais de experiência em outras casas, né? Antes de fazer essa migração de fato. E aí foi quando eu fui para a mesma instituição que o Agenor também, já nesse propósito de passar esse 1 ano que eu fiquei nessa outra instituição, fazendo essa preparação dessa migração de carreira. Né? E aí depois foi quando surgiu o convite, né? Por parte do fundador do nosso escritório, que é o Everton, fica lá na Bahia.
E foi quando a gente topou o desafio, né? Quando foi perguntado onde a gente iria atuar, sem dúvida seria Balsas, né? Nossa casa, e é uma praça que tem muito a explorar, tem muito mercado, e faria muito sentido a gente vir para cá, e a gente não pensou duas vezes, né? Interessante. E aí, agora, então, eu quero puxar realmente o gancho no sentido do que nós estamos falando. Porque, assim, vocês são uma assessoria, o que é a empresa? Fala o nome da empresa, né? Vamos falar assim, até para as pessoas começarem a se situar agora. Então, nós fazemos parte da Hunter Assessoria de Investimentos, né? Nós somos um escritório, um AI contratado, assim chamado, né? Pela EQI Corretora. O que é isso? Um AI é um agente de investimentos, né? Agente autônomo. Isso, então a gente é homologado junto à CVM, à B3, né? Ao Banco Central, para as outras instituições, para poder operar investimentos, né? Então hoje, o que a gente faz? A gente tem dois vieses, né? A gente tem a possibilidade de fazer a administração de patrimônio dos recursos dos nossos clientes, né? A gente faz essa curadoria e, em paralelo, a gente também atua nas áreas de crédito, né? Todos nós viemos de banco, então todos nós sentimos essa necessidade de atender às demandas represadas dos antigos clientes, né? Então foi onde acabou a gente indo atrás de atender às demandas de crédito também. Então hoje a gente é como se fosse um banco descentralizado, né? É algo que em mercados como Estados Unidos, em toda a região europeia já é muito bem disseminado, né? A cultura ali do personal banker, né? Como se fosse um bancário pessoal. E quando o cliente ele tem uma demanda, ele não precisa mais ir atrás daquele banco específico. Ele vai atrás desse personal banker que vai zelar pelos melhores interesses dele. Então, tanto nas áreas de investimento como nas áreas de crédito, a nossa bandeira é sempre a do cliente, é o foco no cliente, né? E a gente faz parte da EQI desde a sua virada para a corretora, né? Ela antes era um escritório, assim como nós somos hoje, e ela acabou se transformando em uma corretora, né? Uma corretora que está fazendo bastante sucesso nas regiões sul e sudeste. E eles têm esse propósito de fazer expansão e interiorização de marca, né? E aí foi onde surgiu o convite para a gente fazer parte desse sonho aí. Vocês são uma espécie de filial, eu poderia falar dessa forma, até para as pessoas entenderem a questão até da própria vinculação, porque assim, quando a gente fala, igual você falou, o escritório principal aqui no Nordeste, é Bahia? Isso. Eduardo Magalhães. Isso, ali que especificamente. É o dono. Como se fosse a matriz ali. A matriz, pronto. É importante destacar, né, que como o Ronald mencionou, que a EQI ela se tornou, primeiro ela foi um escritório de investimentos e quando o BTG entrou, digamos assim, na jogada, porque hoje o BTG detém, digamos assim, 49%, então a EQI faz parte do grupo econômico do BTG. Quando o pessoal do BTG procurou o Juliano Custódio, que é o CEO da EQI, ele já demonstrou esse interesse do escritório virar uma corretora. É tanto que a EQI é o primeiro escritório no Brasil a se tornar uma corretora de investimentos imobiliários. Então, ela, digamos assim, deu entrada no Banco Central ainda na pandemia, 2020. Então, até desenrolar todo o processo burocrático, ela virou corretora de fato em julho, não foi, Ronald? Julho de 2023. Isso. Então, assim, novinha, bem recente. Né? Isso. Né? Então, assim, hoje a gente tem todo o amparo, além da EQI, a gente tem todo o amparo do BTG em si, né? Então, a gente também tem acesso às linhas de crédito do BTG, a área bank, de conta corrente, atendimento empresarial. Então, como se fosse, assim, um trabalho, vamos dizer assim, que em conjunto, até, e realmente, assim, eu fiquei bem curiosa agora. Como que eu consigo identificar o que é um banco, por exemplo, se eu olho uma instituição, vamos dizer que não é pública, mas é assim, a gente acaba entendendo como pública, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, é uma coisa assim meio que é a instituição financeira tradicional, seria isso? Aí eu tenho, como que são essas classificações? Tipo, então, como que eu enquadro a Hunter hoje dentro desse contexto? O BTG, ele também é uma instituição financeira. Isso, Dentro das instituições, ele é o maior banco de investimentos da América Latina, né? Mais de 1,5 trilhão de custódia aí, disparado maior. Né? Então, e é um banco brasileiro. É um banco brasileiro, né? Ele de origem brasileira, pelo menos. Ele tem está localizado em mais de 10 países hoje, né?
E através dele a gente acaba alcançando os braços para isso, né? Mas, como você falou, como diferenciar, né? Os bancos, as instituições financeiras, elas têm várias áreas, vários departamentos. Então, por exemplo, um banco, ele é como se fosse a figura central. Dentro da área de crédito imobiliário, você vai ter o departamento de crédito imobiliário, você vai ter o departamento de crédito pessoal e consignado, então ele vai disseminar essas áreas para cada departamento controlar de acordo com as regras daquele produto financeiro, né? No caso dos investimentos, ele tem a própria área de investimentos, né? Muita gente acaba confundindo investimento crédito com investimento curadoria patrimonial. A gente tem as duas áreas, né? A gente é um escritório completo. Mas a diferença é porque na área de crédito, quando você fala de investimento, vai para o investimento, por exemplo, do crédito ao produtor rural, né? Que é aquele tipo de linha de crédito que você tem um prazo para começar o pagamento, é uma linha de crédito um pouco mais longa, né? E aí o nosso papel é guiar o nosso cliente para ele saber onde que ele vai se encaixar, onde que é o melhor caminho para ele trilhar, né? A gente vira meio que um guia financeiro ali do nosso cliente, né? E, a grosso modo, para explicar para quem está nos ouvindo. Certo. Assim, eu vou brincar como esses dias ouvindo. Explica como se eu tivesse 10 anos de idade. Bora lá. Principalmente esse assunto, né? Ele é um tema que a gente tem muita novo. É novo para nós, né? É novo para quem nos ouve. A gente tem ouvintes de todas as idades. Então, assim, no tato, assim, no que quem nos ouve pode entender. Eu vou buscar dinheiro, eu vou deixar dinheiro, eu vou fazer investimentos. Eu tenho que abrir uma conta. Como é que esse trem circula, sabe? Ou na minha cabeça fica vindo também o Will Smith no Em Busca da Felicidade, sabe? Gente, eu sou dessa, então tô aqui, eu vou procurar um jeito para explicar. Então explica assim, porque realmente, vocês acabaram de falar, 5 anos tá engatinhando. Apesar de estar consolidada, o que eu digo engateando, para as pessoas conhecerem, principalmente a gente que é do interior. Sim. Né? Demora para chegar, né? Eu acho que o primeiro paradigma e o que a gente recebe muito é a questão, como você iniciou, é assessoria ou consultoria, né? Porque são duas profissões diferentes. Nós somos assessores, né? Então, todo o nosso trabalho que a gente faz, até às vezes quando o cliente chega, e aí, quanto custa? Verdade. Aí a gente fala, o nosso trabalho é de assessoria. Então, toda a operação que a gente vai fazer, seja investimento, aplicar o recurso, seja disponibilizar um crédito, já é meio que embutido na operação. Então, sim, a instituição financeira, ela vai lá e acredita pra gente em uma data específica lá nosso comissionamento. Então já parte daí, porque aí às vezes o cliente chega com receio, mas às vezes é um valor expressivo, caraca, vou ter que te dar uma comissão. Não, fica tranquilo, você não vai ter nenhum custo a mais, é só o custo bolso, as pessoas têm sérios problemas. Mas o meu dinheiro, esse dinheiro que eu quero movimentar, ele precisa estar aonde para que vocês consigam fazer esse assessoramento? Justo. Então, assim, hoje a EQI ela não tem o código de custódia próprio. O que seria esse código de custódia? Ela não tem um próprio cofre, né? O Banco BTG, até para passar uma maior credibilidade, né, por toda a pujança dele, ele quem faz a custódia desse recurso. Então, o cliente ele abre uma conta no qual o banco destinatário é o Banco BTG, é onde o dinheiro dele fica guardado, mas a assessoria o cuidado desse recurso é feito pelos assessores da EQI, né? O diferencial é que hoje a EQI ela é como se fosse uma corretora de alta renda, né? Então é como se fosse uma grife do BTG. O que isso agrega na vida do cliente, né? O cliente ele vai ter os produtos de investimento tradicionais dentro da carteira lá do BTG, mas ele tem produtos a mais que somente o cliente aqui tem acesso. Então a gente consegue dar algo a mais para o nosso cliente, né? Por que de alta renda? A gente entende que o cliente alta renda ele acaba pedindo por uma rentabilidade maior, um produto de maior qualidade, maior segurança, e a gente consegue disponibilizar isso. Não necessariamente você precisa ter 1 milhão mais para ser cliente aqui, né? Mas você pode
ter acesso aos produtos de quem tem 1 milhão mais, né? Esse é o diferencial. A gente consegue entregar produtos de qualidade com a garantia de que ele foi bem assistido, de que ele foi bem vistoriado, né? Para você não entrar em algo de risco ou para você não entrar em algo que você possa vir ter prejuízo, né? Mas o recurso ele fica dentro do Banco BTG hoje. Tem o projeto de estipular a criação da própria custódia da EQI. Hoje a EQI tem mais de 35 bilhões sobre custódia, sobre curadoria. Custódia significaria dizer, por exemplo, que se o BTG tem... Eu vou falar números só para ver se eu consegui entender e para as pessoas também acompanharem o raciocínio. Se ele tem 1.000 clientes e cada cliente tem R$1, significa que ele tem R$1.000 sob custódia? Justamente. Essa é mais ou menos a conta, grosso modo. Sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa assessoria. Isso. Perfeito. Até de números, o nosso escritório hoje, né, ele configura como sendo um dos maiores escritórios no Brasil já plugados à rede da EQI, né? Nós já estamos chegando aí à marca de 1/3 de bilhão, nosso escritório, né, com um pouco mais de um... Não só aqui em Balsas, né? Hoje eu não entendi por que a pergunta foi tão assim. Gente, ela perguntou se era só aqui. Balsas. Gente, Balsas é grande, região. Balsas não é só isso. É pra ninguém achar que tem dinheiro lá, entendeu? Vamos sair assim hoje. Queremos, desejamos, merecemos. Mas sim. O escritório em si, né? Tem lá Luiz Eduardo, com o Everton, tem João Pessoa com um cofundador, que é o Ellison, né? E aqui em Balsas, nós 4, nós temos códigos assessores, né? A gente está com expansão, já está com o escritório em Palmas, né? O pessoal está iniciando lá na parte bank, mas eles já estão estudando tal, para poder tirar a certificação e ter o código assessor. Então hoje essa custódia aí de aproximadamente 300 milhões está distribuído entre Balsas, nos escritórios, Balsas, João Pessoa e Luiz Eduardo. Só que a gente tem clientes do Brasil inteiro, né? Sim. A gente não atende só a região de Balsas. Só aqui. E essa custódia, ela se refere a investimento. A investimentos, né? Então, isso é um tipo de serviço. Justamente. E quando a gente... O cliente está buscando ali uma rentabilidade melhor. Perfeito. Do que estar numa poupança, estar parado numa conta corrente. Debaixo do colchão. Nas rendas variáveis, vamos dizer assim, nas rendas, independente do tipo, mas assim, dentro de uma variedade, não é do variável, é da variedade, quantidade de tipos de opções que existem no mercado. E aí você tem uma outra que é a possibilidade também, porque a gente falou da questão, por exemplo, e eu que, vamos dizer, que quero um financiamento. Isso. Que quero tenho aí um sonho de construir da casa própria, que eu acho que é um desejo que é mais universal. Exatamente, todo mundo quer, né? Como que funcionaria nesses casos? Vamos lá, então. E se tem valores, por exemplo, que seja mínimo ou máximo, se isso tem a ver com a que já são pessoa. determinados pelas próprias instituições financeiras, né? Então, essa parte de financiamento imobiliário, acho que é a partir de 70 mil. Isso. Depende de cada banco que opera, né? Só para você ter uma ideia, na plataforma que a gente tem, nessa parte de crédito, são mais de 50 instituições financeiras, né? Desde as tradicionais, os bancões de varejo, para as menores. Então, vai depender muito de cada operação que o cliente vai executar. Por exemplo, aí você tocou no assunto de financiamento imobiliário. Hoje a gente tem cadastro com Santander, Itaú, Bradesco, Banco Inter... Banco Credita, C6. São todas as conexões. Isso. O que a gente faz? A gente pega o checklist que é padrão de banco, sobe na plataforma e essa plataforma ela direciona para as instituições. 2, 3 dias tem o retorno, e a gente apresenta para o cliente, aprovou instituição A, B, C, cada uma tem essa taxa. Uma pediu 10%, 20%, outra 30% de entrada. Como você quer proceder? Resumindo, basicamente é isso que a gente faz. Apresenta para o cliente várias opções para ele ter acesso a esse financiamento imobiliário, e o que for mais benéfico para ele, de um custo menor, ele vai lá e executa. E até para facilitar na função de que, por exemplo, eu indo até vocês, eu vou ter uma gama de opção para eu escolher do que eu ter que ficar na fila. Caixa econômica também? Sério, é completamente diferente no caso da caixa. Acesso, só que
Mudou algumas coisas. Ela é Com as políticas de Porque, crédito assim, deles estão sendo como alteradas. tá tendo assim uma fuga muito grande de poupança, Isso. e a poupança é um meio de financiamento imobiliário. É. Acabou que eles meio que estão fechando a torneira, é tanto que eles Não tem mais a fonte, na verdade. então assim, eles estão diminuindo muito o recurso para financiamento imobiliário. Eles aumentaram a entrada, né? Aham. Dependendo da forma que você vai Sim. escolher o financiamento, eles estão pedindo até 50% de entrada. Então é meio que eles muito, né? eles fecharam Dependendo do padrão da casa, filho. 50% de entrada. eles fecharam meio que para esses parceiros, então estão atendendo só as demandas próprias da agência em si. Mudou também a regra de juros, de financiamento, deu uma mudada geral. Tava lendo esses dias em algumas coisas. O banco assim, estão tipo, fazendo. História, para financiar o juro é muito alto e para rentabilidade É bem baixinho. É daí que o banco ganha dinheiro, né? É o do spread do banco, né? O lucro do banco vem Precisamos disso. ganhar. Ele rentabiliza o recurso que você empresta para ele a uma taxa jeito um que ele pouco quer. mais conservadora. E na hora de emprestar, ele vai emprestar de acordo com as políticas de crédito do mercado, né? Mas aí, igual você falou, não só para a área do imobiliário, mas para todas as áreas, uma vantagem do serviço que a gente presta é que a gente consegue descentralizar. Ao invés de você pegar a fila no banco A, no banco B, no banco C, tentar no site do banco D que nem tem agência, ou no banco E e assim por diante, você vem até nós, a gente entende sua demanda e a gente vai atrás de uma linha de crédito que vai atender sua necessidade. Compatível, né? Entendeu? Não necessariamente você vai tomar aquele crédito próprio para aquela destinação. Vou dar um exemplo prático. Às vezes você é empresário, você precisa de um capital de giro e você vai na porta do banco. O gerente da sua conta do banco, o que ele vai lhe ofertar? O capital de giro, né? Aqui dentro a gente vai atrás de soluções de produtos de crédito que às vezes vão pagar para ele o mesmo recurso que ele precisa, mas com a condição melhor. É essa visão que a gente conseguiu desenviesar de quando a gente era bancário, porque hoje a gente não tem mais essa cobrança que o bancário ele sofre de meta, né? Então ele tem aquela necessidade de estar batendo meta, que é normal da profissão dele, né? A gente passou por isso, a gente entende. Sofreu. Mas hoje a gente consegue trabalhar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais justa com o cliente. Porque a gente não tá levantando a bandeira de quem paga o nosso salário. Quem paga o nosso salário é você, entendeu? E aí ele entra e aí é um ponto que eu acredito que a maioria vai ficar realmente com essa dúvida, porque você já respondeu essa pergunta, mas eu vou reforçar ela. Significa dizer que se eu, empresária, chego e procuro vocês com essa necessidade de capital de giro, não sou eu quem vou pagar diretamente por essa assessoria, por essa prestação de serviço. Então, uma vez que eu chego lá e eu estou precisando de 50 mil. Vou colocar, inclusive, um valor baixo, porque a gente tem os públicos dos mais diferentes. Justo. A gente vai ter público aqui que escuta o programa que precisa de 5, o de 50, o de 500 e o de 5 milhões. Exato. De Né? 50 milhões. E de 50 milhões. Perfeito, graças a Deus, né? Isso que é bom, porque Que movimento. esse movimento é o que faz a gente trabalhar, né? Justo. Então, dentro você vai enquadrar essa necessidade dentro desse portfólio que vocês têm de conexão e trazer as opções melhores, né? Então, o cliente é quem vai decidir, de qualquer forma. Sim. E vocês vão receber nessa intermediação, ou seja, é como se fosse... no final fechou com a agência XYZ lá, ela é que vai fazer A nossa a remuneração. remuneração. Então, isso tira Isso é interessante. Isso tira o viés de, tipo assim, a gente querer puxar a sardinha para uma ou para outra, né? Porque no final, independente de com quem ele fechar, a instituição que vai dar essa remuneração pra gente, Sim. porque é o que a gente já tem pactuado com ela, né? São meio que tabelados justamente para não ter esse conflito de interesse, né? O financiamento imobiliário é tantos percentuais, independente de qualquer instituição financeira. Eu acredito que a gente está realmente num processo de migração no sentido e a fala de vocês inicial, ela vem realmente muito ao encontro disso, que é essa coisa de que as pessoas estão mudando muito a mentalidade e isso está acontecendo agora numa velocidade maior, inclusive por essa influência dessa geração que aí está, que essa geração eu diria 40 menos. Não sei se eu estou correta, mas eu diria que até os 40 é uma geração que procura mais o serviço de vocês,
né? Que é essa coisa da assessoria. Por quê? Porque hoje a gente vive também numa correria tão grande, e aí a gente acaba... Quando eu preciso do advogado, eu procuro advogado. Justamente, então, quando eu preciso do contador, eu procuro o contador. Mas na hora da assessoria financeira, eu não procuro ninguém. E não tinha, né, gente? Ainda vamos fazer jus também, porque eu acredito que a gente vivia um momento que a gente não tinha. A gente só tinha o cara do banco, a gente chegava lá, exatamente. E a única coisa que ele oferecia pra gente era ou era o financiamento tradicional, ou era o consórcio. Qual era a outra opção? Capitalização, que não podia mexer. O cara... gente, vamos lá, né? Porque assim, às vezes a pessoa, ela tem o dinheiro ali, ok. Mas ela não quer colocar numa aplicação que ela não vai poder pegar naquele dinheiro. Justamente. Às vezes a pessoa, sei lá, gente... adoece, sei lá. Tem diversas necessidades, né? Como que eu vou deixar aquele dinheiro parado? Aí a pessoa já fala assim, o banco ficou com meu dinheiro. O banco ficou com meu dinheiro. O cliente chegava dizendo, o banco comeu meu dinheiro. Literalmente. É isso. Então é essa mudança que está acontecendo? Como que é o brasileiro, principalmente no período pós-pandemia, a gente percebeu que ele veio buscando informações e meios de se tornar mais independente, né? A nossa profissão mesmo é uma profissão que na nossa região aqui Nordeste, Norte e Nordeste, ela é muito pouca procurada, né? Então daí a gente viu a oportunidade de ser alguém que vai abrir essas fronteiras, né? O cliente, principalmente na nossa região aqui, ele gosta de sentar com você, olhar no seu olho e sentir essa confiança, né? É o que eu sempre falo, o principal ativo que a gente trabalha aqui é a confiança, né? A gente tá lidando com algo muito sensível, que é o dinheiro de alguém, é o sonho de alguém, é o sonho de comprar uma casa, é o sonho de, às vezes, comprar um maquinário novo, um caminhão para o seu negócio, de construir uma casa, então... Isso, eu ia entrar nesse mérito quando vocês estavam falando de casa e dali a pouco vocês viraram para o consórcio. Tem também essa, né? Porque enquanto a Diana falou que tem umas pessoas que querem casa, tem aquele jovem que tá trabalhando, eu quero sair da moto, gente, quero carro, porque tá chovendo, eu não aguento mais. E aí, vocês trabalham com consórcio? Sim. Consórcio que eu digo assim, vocês vão procurar instituições que vão me dar carta de crédito, que eu possa, que tenha, eu ganho tanto, e vocês vão me oferecer, tipo assim, eu ganho R$2.000. Teria como eu fazer um consórcio de um carro, o valor de tanto? Quanto é que eu vou pagar por mês? Quanto é que isso vai sair? Isso tudo vocês vão me orientar? Sim. Hoje o nosso principal parceiro aí em termos de consórcio é a Uniban Consórcio, né? A Uniban, ela é um escritório, né? Tem mais de 20 anos que só trabalha com consórcio. Então ela é plugada, digamos assim, nas instituições financeiras, né? Qual o motivo racional da gente trabalhar só com instituição e não trabalhar com outras administradoras? Assim, são milhares de agências espalhadas pelo Brasil todo. O gerente, quando ele faz um crédito, ele dá um consórcio ali no cliente. Então, assim... A tal da venda casada no direito, né? Venda combinada, né? A gente fala venda combinada então, ali. Assim, a fugir. Que o código fala que é crime. Aí o nosso racional é o quê? Como o cliente que procura a gente, ele já quer uma entrega mais rápida, a gente faz o quê? Um grupo para automóvel. Ele abre com 100 meses. Lá o gerente foi lá, vendeu. Daqui 2 anos, 3 anos. Então, assim, é um volume muito grande. Então, a gente entra quando tá faltando 70 meses, 60 meses. Já passou 30, 40 assembleias. Então, esse grupo, ele tem caixa. Já tá entregando um volume muito bom de cotas. E ele tem todo um histórico. Lance mínimo, lance máximo, a média. O que a gente faz? A gente pega o cliente, pega os documentos, passa pro banco. Esse cliente aqui quer fazer essa operação. Aqui é a renda e tal. Faz uma consulta rápida lá, para ver se não tá... Tem alguma coisa, uma notificação. 6 meses, tá quantos anos, gente? Eu fiquei até triste agora. Um ano tem 12 meses. Não, isso eu sei, né, filha? Assim, não. 10 anos? 9 anos? 4, 48, 60 meses é 5 anos. Meu Deus do céu. 60 meses são 5 anos. Não sei nem se eu vou estar viva. Pois é. 8 anos, mais de 8 anos. Vai ficar andando de moto muito, se não for sorteado. Para que meu pai não tenha escutado essa parte da entrevista, que você não vai dizer, minha filha, a aula de matemática você perdeu, né? Não, eu sou obrigada. Minha cabeça não tá funcionando pra esse negócio, não. Não, sabe por que eu pergunto isso? Pra não ficar naquele estigma de que vocês só trabalham com... Vocês já falaram isso aqui, mas tem gente que começa a ouvir o programa já...
Que eu só pode ir lá se eu tiver, não, eu tenho tantos milhões na minha conta. Não, Então é isso que eu tô falando, que vocês vão orientar aquela pessoa que também tem o salário menor, um salário mínimo, aquela pessoa que quer juntar para investir de repente, olha, eu trabalho assim, mas eu quero montar um salão de beleza, eu quero montar uma clínica. O que você me orienta? Eu quero investir em fundos imobiliários. Vocês têm isso também? Sim, tudo, né? O nosso portfólio ele é completo, né? Quando você falou de consórcio, que era o que a Jana estava dizendo, o nosso trabalho hoje, a gente que era bancário, né? A gente tinha uma visão de consórcio que quando a gente saiu e a gente passou a trabalhar com esse produto de uma forma diferente, a gente mudou totalmente essa visão, né? O consórcio, a gente hoje trabalha ele como uma disponibilização de um crédito na mão do cliente, né? Sim. Geralmente o cliente, como a Janô falou, né? Ele compra o consórcio na retribuição de algum outro produto financeiro que ele foi buscar, né? Como se fosse uma reciprocidade ali com o banco, né? E a gente aqui tem o intuito de vender o produto consórcio como algo que vai viabilizar de fato a compra, a aquisição de algum bem, o levantamento de algum capital de giro, né? Não obrigatoriamente eu tenho que pegar o carro. Vamos colocar Justamente, justamente. Então a gente faz todo esse estudo com o cliente para ver se de fato ele tem capacidade de tomar aquele crédito. Porque não faz sentido você, cliente, contratar 100 mil de consórcio se sua capacidade de pagamento só lhe permite ter 50. Então a gente vai lá e faz esse estudo antes para vender o que de fato o cliente vai precisar. Entendeu? Não vender por vender, né? Afinal, assim, o nosso relacionamento com o cliente, ele é para ser um relacionamento ad eterno, né? Para ser para sempre aí. Até porque as necessidades mudam, né? E aí a pessoa vai conhecendo, vai criando confiança. Porque eu acredito que uma das coisas que mais faz esse divisor, até que eu comentei sobre a questão das idades, é a tal da confiança, né? Porque você pega a pessoa 40, 50 a mais, ela tem realmente ela viveu momentos e cenários políticos, financeiros, dos quais, né? Nós somos a geração que fez 3 moedas. Então, isso faz com que a pessoa tenha realmente um apego diferente. Então, assim, ela quer o dinheiro, ela quer enxergar o dinheiro na conta. E acaba que os bancos tradicionais, de alguma forma, geraram isso. Né? Então, porque é aquela coisa, deixa eu ver o extrato da minha conta. Né? A gente ficou acomodado, na verdade. O brasileiro em si, ele ficou acomodado em, eu vou ligar lá, vou ver esse crédito pessoal, vou ligar lá, vou ver esse capital de giro, esse empréstimo consignado. A coisa do leasing, por exemplo, que é uma coisa tão comum nos Estados Unidos, né? Uma coisa... Aqui parece uma coisa de outro mundo. Ninguém nem fala. É verdade. Né? Então, e aí o leasing pro americano é como se fosse um aluguel, ou seja, paga para usar, quando chega lá, um carro, um exemplo do carro, né? Eu chego com 5 anos, acabando a garantia do carro, ele passa para frente e troca de leasing. Ou seja, ele continua pagando aquele, entre aspas, né, gente? Mas assim, é um grosso modo para explicar um tipo de operação. Se eu estiver falando errado, por favor, não corrija. Tá indo no caminho. Né? Então, assim, mas é uma forma que eles realmente usam faz parte da vida financeira deles. É o do cotidiano, né? Do cotidiano. A gente aqui já é o contrário. Por quê? Porque a gente quer ter o carro para dizer que é meu. Quero no meu nome. É aquela coisa assim, o carro tá no nome de quem? É da financiadora? Não é teu que ainda tá no nome do banco. Você fala assim, tem gente que ainda fala, é Finame? É desse jeito, então. Não, é interessante isso, né? Porque é realmente, a forma, e aí tem a ver muito com a educação financeira que a gente não recebeu na escola. Nem em casa. E nem em casa, porque tinha. Exato. Meu pai tinha? Não. Porque o meu pai... Não, inclusive meu pai deveria ter, que ele trabalhou em banco a vida inteira. Não, um pouquinho diferente da minha, né? Assim, né? Mas é engraçado isso, porque você sabe, eu tava essa semana conversando com uma amiga, ela é empresária, inclusive, e aí ela disse assim, nossa, eu quero mudar a forma como eu trabalho dentro da minha empresa, eu quero, por exemplo, desde agora, quer dizer, nós estamos aqui, começo do ano, mas eu já quero me programar para já deixar um dinheiro separado, por exemplo, do 13º. Sim. Então, seria uma forma, por exemplo, dela pensar que quantos funcionários eu tenho, qual é o valor total que eu preciso ter lá no dia 30 de novembro, por exemplo, né? Porque digamos que 30 de novembro você tem que ter 50%, mas 20 de janeiro, que é ali do lado,
né? Você Não, tá com outro... se você tem, se você não tem, não vai ter do mesmo jeito, né? Mas enfim, seria fazer essa conta de quantos funcionários eu tenho, qual é o valor que eu vou precisar, porque aí o contador consegue dizer para ela, né, quanto é que ela vai precisar. E ela tem um histórico recente, mas ela pode mensurar isso, talvez até pensando para um crescimento da empresa, de ter mais funcionário, enfim. Mas ela tem um número e vocês conseguem também, por exemplo, dar esse tipo de assessoria para dizer quanto você precisa guardar por mês, qual o melhor tipo de aplicação que ela pode fazer com esse dinheiro no sentido de separar isso, como que seria? Que seria, né? Sim. Seria uma forma também, né, de investimento. O lema da EQI, né, da corretora, é invista em suas escolhas. Então, o primeiro passo é educacional. A gente quer deixar, o objetivo é deixar o cliente independente. Então, assim, eu já tenho um cliente que 1 ano e meio. Então, assim, no início, o que é um CDB? O que é um FGC? Aí a gente tem um contato, no mínimo, 2 vezes no mês com o cliente. A gente sempre mantém informado alguma notícia, faz a prestação de contas, como que tá a carteira, fala um pouquinho de cenário macro, um pouquinho de cenário de Brasil, como é que tá a taxa de juros, inflação, como que tá o andamento da economia. Então, assim, a gente vai meio que moldando o dólar, que hoje, no dia de hoje, no dia da gravação de hoje, né, gente, baixou dos 6, né, vamos ver. Tinha fechado, estava a 5,94. Isso, o Brasil tá... Ótima cotação. Gente, é porque eu vou fazer o parêntese aqui, né? Nosso programa é gravado e, né, aí o Fábio edita, né? Então, assim, hoje, no dia da gravação, hoje são 22 de janeiro. Então, assim, o programa tá indo ao ar hoje, dia 1º de fevereiro, fazendo aí os parênteses. Mas é interessante essas coisas porque esses cenários mudam muito, né? E mudam muito rápido. Com a eleição do Trump, né? E aí, tipo, o Brasil teve muita fuga de capital. Eu ia falar. E agora, recentemente, os investidores estão voltando a meio que trazer esse recurso de volta. Então, tá vindo um volume aí de mais de 10 bilhões de dólares, né? Nos últimos dias. Então, com o maior volume de dólar, acabou que essa cotação ela tá voltando aí para um patamar menor. Os preços. Agora, né, quando a gente fala, né, você deu esse exemplo da eleição, da posse, e as pessoas ainda falam, não, mas gente, não tem nada a ver uma coisa com a economia, outra coisa com o dinheiro. É impressionante, né? Então, assim, as pessoas tinham que prestar mais atenção, não para, o dólar subiu, não sei o que, baixou, mas entrando no quesito dólar, nessa questão, assim, de... pra quem já comprou a minha calculadora dessa, que eu também sou contadora, quando eu comprei a minha, o dólar tava 2,20. Nossa, quem faz tanto tempo? Não. 10? Não, Tem mais? Tem mais de 10. 15. Eu vou chutar 20. Acho que não. Então tá. Vamos sonhar mais. Eu olhava história. Toda essa. Então, assim... Eu tô tentando lembrar a primeira vez que eu fui para vocês também... Era mais ou menos isso. A cotação. Orientam nisso? Eu quero comprar dólar. Sim, a gente tem uma mesa específica de câmbio, né? A gente tem um cara que... Aí eu saio de lá com dólar pra mim, igual, vem comigo, só pra entender. Boto ele na minha bolsa. Não, é que ele falou que tem uma casa de câmbio, eu já imaginei eu com a minha bolsinha. A casa de câmbio, a gente tem um cara, é uma pessoa especialista sim. Digamos mercado assim. Internacional, né? É muito difícil de você mensurar o time certo. Sim. A gente sempre fala, o dólar sempre cemitério de analista, sempre né? compra. Sempre compra. Baixou, compra, né? Aumentou, vende. A gente tem a Avenue, que é uma corretora americana, né? Que ela foi ela é criada, voltada para atender investidores brasileiros. Então a gente abre uma conta na Avenue, que é uma das parceiras da EQI. Então a gente faz a conversão de real para dólar e dentro da Avenue tem a plataforma, um portfólio de produtos. E a Lara vai viajar para fora. Isso. E aí ela pode ir com o cartão dela em dólar e tudo. E vai gastar em dólar. Vai gastar em ela dólar, não vai tudo pagar normal. IOF, porque ela já tem uma conta em uma corretora americana. Era isso que eu ia entrar. E ela vai pagar Concorrentes. Concorrentes, é isso mesmo. Ela não vai...
Porque se você for no cartão de crédito, você vai ter o custo do IOF, né? Esse aqui Você já pagou isso, na verdade, na hora da transformação, porque Isso. você já pagou a taxa, né? Já pagou a taxa vai ter o cartão de débito, vai poder... no campo. Não, e fora a cabeça, né? Tá quanto hoje? Pera, deixa eu fazer o cálculo. Quanto é que eu tô pagando esse negócio? Aí curta, né? Aí você não vive a viagem, né? Você passa a viagem todinha calculando aqui. Pergunta, agora me lembrei. Se eu uso um cartão nacional numa viagem internacional, eu vou pagar a cotação do dia que eu passei o cartão, que eu efetuei a compra, ou no dia do fechamento da fatura? No dia da compra. Isso, no No dia dia que você da efetivar compra. a compra. Então, é porque Gente, alguns dias atrás eu tive uma Jesus. discussão e a pessoa... Foi comigo não, gente, só pra não avisar. foi. E a pessoa falou assim, não, mas no meu banco... Aí eu digo, problema seu. É assim, eu prefiro morrer hoje, que eu racei hoje, o que tá acontecendo? Se fosse o caso de usar um cartão Eu nacional. não sei te precisar se isso pode mudar de uma instituição para outra, né? porque Porque hoje são N instituições. Até onde eu sabia, Mas isso a tinha regra é mudado, não porque antigamente, não nem tanto tempo assim, era realmente no dia do fechamento da fatura. E isso gerava muito burburinho, exatamente por conta da variação cambial. Sim, então você não sabia, Imagina, tu gastou hoje, a fatura vence daqui 30 tu viajou em dias. setembro, quando Vai chegou ficar tudo sofrendo foi a essa 6 discussão, né? Pois é. Quem viajou em setembro, outubro, o dólar foi a 6 conto, a fatura vem em outubro, cai duro. Doidou aí, na cabeça. É complicado. Mas essas perguntas eu tô fazendo assim, pode parecer até perguntas meia bobinhas, mas é porque justamente para as pessoas entenderem Claro, a gama de Eu sempre falo aqui quando a gente vai sentar com o cliente, né? O nosso papel é traduzir o mais próximo possível do entendimento dele, né? O mercado, ele tem um economês, a gente tenta trazer para o português ali do cliente, né? Independentemente do segmento que ele atue. Né? A gente sempre faz algumas analogias, né? Quando a gente vai pegar o cliente para o atendimento, a gente se torna como se fosse o médico dele. Né? Então, ele vai trazer os problemas que ele está sentindo, as dores dele, a gente vai entender qual que é a necessidade, qual que seria o diagnóstico ali dele, e a partir disso a gente vai montar um prontuário, que seria um plano de ação financeiro dele, né? Dependendo da necessidade específica, por exemplo, a gente estava falando de dólar, a gente pode chamar um especialista na área de internacional, por exemplo, que aí, na analogia ali, seria como se fosse um médico especialista daquela área, né? Então, a gente não trabalha sozinho, né? O cara que é produtor rural, por exemplo, cara, eu fiz a trava da minha soja aqui em tantas sacas, né? Eu travei 20 mil, 10 mil sacas aqui e protegi de uma queda, né? Eu fiz o hedge, que a gente chama, né? Então, eu quero participar de um eventual alta. A gente tem uma mesa especialista para fazer esse tipo de operação. Entendeu? Agora o pau vai torar. Eu ia falar em soja e já entrou na soja. Agora o pau vai torar. Agora. Tá vendo? Se tivesse ao vivo essa live, o tanto de pergunta que vinha desse negócio. Agora chover de pergunta. Eu vou só fazer um parênteses. Você tava falando o dólar de quanto? 2 e quanto? 2,20. Não fala que eu Ela tô foi vendo. atrás aí, ó. 2012 foi quando o dólar saiu da casa do 1,9 pro 2. Então, a gente lá em 2012, então 2012 13 anos atrás. Nós começamos em janeiro com 1,70 Nossa, que saudade. e 8 e nós terminamos um ano com 2,08. E foi em 2015 Eu não viajei que nesse em ano janeiro era R$2,61 e fechou o ano a 3,80. Então, e de lá pra cá, gente, aí foi ladeira abaixo. Tá? E o 4 ele veio a primeira vez em 2019, Antes da pandemia. tá? Que foi em, acho que julho aqui, se não me engano vai ser julho. Mas ele começou o ano a 3,9 e aí ficou nessa casa até 4,18, perdão, em 2019. E de lá pra cá ele manteve a casa do 4 para mais. Sempre 4 mais, casa dos 5, 2021 inteiro. 23 e 24 na casa de 4,90 para cima. Mas voltando para a soja, assim, e aí eu vou voltar de novo para uma questão que é muito do apego de novo. O produtor rural tradicional, gente, vocês me perdoem, inclusive, né, os nossos ouvintes. Minha gente, vamos separar aqui o joio do trigo no sentido de... Nós temos ainda um produtor
bem mais tradicionalista, bem tradicional. A 60 mais? Eu vou falar até mais, mas tudo bem. Eu vou concordar com você. 60 mais. Vamos botar 60 mais, vamos botar assim, até os 40, mais. 40, 60? É, E 65 60 mais? É, 65 mais. Então. Ok. Quando a gente olha esse cenário, a gente tem então um produtor tradicional que ele tá vendo o produto dele, ele tá comercializando o produto dele, então ele vai lá e senta com o Ronald e fala: Ronald, estou te vendendo 10 mil sacas. Qual é o preço? Pelo do bigode aí, eu aqui também. Não, pode até fazer o contrato, mas assim, tem lá a regra de classificação, então tudo isso é palpável para ele, é conhecido por ele. Aí, de repente, chega o Ronald e fala assim: que soja? Né? Que Aqui no celular, a soja aqui. Só aqui. Mas peraí, minha soja vai pra onde? Vou entregar pra quem? Pra quem que eu vou... Aonde é o armazém que eu vou botar esse produto? Joga onde essa saca de soja? O produtor rural, ele tem muito disso, né? Ele quer ver o produto dele desde que ele botou no solo até depois que ele sai, né? Mas quando você fala ali do produtor 40, 60 mais ali, ele não é muito culpado disso, né? Na verdade, a gente passou por muita transformação em muito pouco tempo, né? E é transformações que vêm acontecendo dia após dia, né? E os produtores que vêm assumindo, quando é família de produtor e tudo, ele tem cada vez mais buscado informação e conhecimento, porque é aquela regra, né? Se você não busca o conhecimento, o mercado ele não perdoa, você fica para trás. Então, assim, hoje, o nosso papel junto do produtor rural é tentar proteger o que ele já construiu e auxiliar ele a continuar crescendo, né? A gente tem aquele papel de fazer a proteção de todo o histórico, de toda a cadeia familiar dele, do patrimônio dele, né? Seja na área de proteção dos bens dele, fazendo o seguro dos patrimônios dele, como veículos, maquinários, imóveis e tudo mais, plano de saúde, etc. Como também fazendo a proteção familiar dele, o planejamento sucessório, a gente tem mesa para isso, né? E também na área do grão, né? Que aí a gente chega no grão aí, que é o grande propulsor do negócio dele, né? É a matéria que rege o negócio dele, né? Seja milho, seja soja, milheta, etc. Tá. Aí a Lara tá com uma dívida grande. A Lara tá produzindo soja, tá produzindo milho, tá com uma dívida grande. E a minha negociação com a instituição financeira, com uma trading que eu tô devendo, não tá uma negociação que tá me agradando. Eu não tô achando que tá correto, assim. Eu tô sofrendo, o dólar tá muito alto, o preço do grão caiu, né? Veio chuva demais, seca demais, enfim. Eu chego lá para vocês e vocês me ajudam a resolver isso também? Vamos lá, porque assim, o produtor, ele tem N fatores que vão atrapalhar todo o negócio dele ou beneficiar, né? Então, é igual você falou, o dólar tá oscilando muito, ou o preço da commodity lá na Bolsa de Chicago tá oscilando muito também, acaba impactando aqui. Então, o nosso papel é fazer a proteção dessa oscilação, né? Dentro do financeiro. Ele tem o físico, tá lá na fazenda dele, ou tá num galpão, num silo alugado, terceirizado, mas o nosso papel é trabalhar isso dentro do mercado financeiro, de modo que ele não precise nem ter o silo. Papel. Né? A gente trabalha com os papéis, né? Hoje, Ronald, eu não planto soja, eu não tenho terra só embaixo das unhas, né? Vamos dizer assim. É melhor que muita gente. Então, assim, mas o que eu posso fazer? Eu posso muito bem ter soja, eu posso ter boi gordo, eu posso ter as commodities que eu quiser, através do mercado financeiro. Sem ter. Não, quando eu falo sem ter, no sentido Sem de ter, eu não vou marcar o meu gado. Justamente. Que isso é muita geração de vocês. Isso é muita geração de vocês. Quando né? o Ronald menciona a questão da proteção, o que acontece? Hoje o produtor ele faz meio que o contrato com a trade. Data X eu te entrego o grão e data Y é o recebimento. Vamos supor que ele travou a 130. Então, assim, se abaixo de 130 ele está protegido, porque tem contrato. Mas o que o Ronald estava mencionando é para ele participar dessa alta. Eu sei, 135. Isso, para ele não deixar de ganhar. Não é que ele vai perder, ele vai deixar de ganhar. Então a gente tem meios via mercado de renda variável de fazer fazer uma operação meio que a gente chama travada, né? Que aí ele pode
se a soja começar a subir 135, 140, para ele também ter essa receita financeira no mercado. Vamos tentar desenhar esse cenário, então? Bora lá. Vamos. Vamos pro tradicional. Eu produzo, eu tenho a terra, eu plantei e já tô colhendo, já tô com o produto lá no armazém já. E eu fiz, vamos fazer de conta que nós já estamos em maio, né? Em fevereiro já tem gente colhendo, mas vamos dizer que nós estamos em março, né? Então, lá em novembro eu fiz essa negociação, ou mesmo agora, a gente fez um contrato, então, de uma determinada quantidade. Vamos falar de 1.000, porque é um número, né, fácil de fazer conta. Então, 1.000 sacas de soja, vamos dizer que é R$150, para facilitar o número, né? Porque a gente quer que suba mesmo. Né? Vai que bate dá 200 certo, aí. né? Visualizar. Vamos visualizar. Então, 150. Então, tá. E o que eu faço com essa soja agora? Você vai entregar normal. Pra onde? Pra três, quem? Mas eu fiz contato foi com vocês. Mas o nosso não é o outro grão É só o físico. financeiro. É só o financeiro. Só o financeiro. E aí o financeiro, mas aí tá. Na hora que eu faço o financeiro, é isso que eu quero desenhar. Eu tenho o produto aqui. Eu fiz o financeiro. Para eu receber o financeiro, porque eu sou a produtora, certo? Para eu receber esse financeiro desse contrato que eu fiz, porque eu estou vendendo, não é? Sim. Como é que eu vou receber esse dinheiro? Eu tenho que entregar o produto ou não tenho que entregar Quando o produto? você pra quem faz tem que essa venda, lá dentro do mercado, ele é só um intermediador, né? Ok. Dentro do mercado existe alguém que está fazendo já essa compra. Por quê? Porque ele acredita que provavelmente não vai passar daquilo. Uma aposta na alta e outra aposta na queda. Ok. E a Mas corretora, ela entra vendedor como e o intermediador. comprador Tá, fecha uma operação. beleza. Até aí tudo bem. Show. Tá. A nossa data é 15 de março. Aham. Teoricamente, eu não tenho que receber esse dinheiro 15 de março porque eu vou vender. Justo, é quando Tá. vence o contrato. Mas então, eu preciso, além disso aqui, definir para quem... Mas aí, é isso grão- que eu quero entender, onde eu vou entregar o grão. O grão, você fica... Se você não travou ele, você pode negociar ele a mercado, que é chamado, que é o que você pode fazer Pra no qualquer mercado pessoa. financeiro. Se você não determinou uma data dentro do contrato que você faz via bolsa, uma data de vencimento daquele contrato, ele fica em aberto. Entendeu? A mesma coisa é no grão. Se você não vendeu ele para ninguém, você não travou com nenhuma trading, com nenhuma corretora de grãos, você tá com ele na sua fazenda. Se você quiser tacar fogo, você taca, né? Mas você fica com ele aberto. Aí o que você tem que se atentar é porque você tá exposto a uma possível queda. Oscilação do Aí é onde entra. Dentro do mercado financeiro, você pode também proteger de uma queda, tá? Existem as duas operações, tanto de participar de uma eventual alta, como proteger de uma eventual queda. Você pode travar nas duas posições, né? Tá, Você fica dentro mas- de uma margem. Eu vou voltar na pergunta, porque O fluxo eu tradicional ainda... permanece o mesmo. Tá, mas então, é isso que eu quero ver. Em que momento ele se comunica? Nenhum. Porque, pois é, então vamos lá. Quando eu procuro você, Aham. eu tenho que ter um contrato de que eu estou vendendo essa soja? Por exemplo, eu vou usar um exemplo daqui de Balsas. Aqui tem Balsas, tem várias empresas, mas o nome que me veio à cabeça foi a Cargill. Certo. A Bung, a ADM, a LZ. Gente, me desculpa, eu não vou citar todas aqui, mas assim, é uma... do bar. É do bar, exatamente. Eu tenho a soja, porque essa é o que eu vejo a pergunta mais recorrente. Então, eu tô fazendo isso como uma criança de 5 anos que não tá entendendo o que tá acontecendo, gente. Que é para aquele tradicional lá entender. Porque a maioria não tá entendendo ainda como é que ele vai fazer. Sim. Tá? Então, assim, esse dia eu tentei explicar e eu não consegui explicar Aham. pra pessoa. Então, eu vou tentar Vamos através de tentar se vocês. fazer entender, né? Através de vocês vão explicar isso daí. Então, vamos lá. Eu produzi, eu tô com o produto dentro do galpão. Certo. Em que momento? Eu vou procurar vocês e o que eu negocio com vocês? Eu vou ter um contrato, papel, que vai dizer o que naquele papel? Já que eu tô negociando, não tô negociando o produto. O momento ideal para ele vir é quando ele já tem um contrato de um preço determinado para receber dessa trade. Ah, Porque agora ficou bom. Daí a gente vai partir já desse valor. Se é 120, Então, o exemplo que eu sei lá da Cargill, eu vou chegar lá na Cargill e eu vou negociar com a Cargill 1.000 sacas de soja a R$150. Eu tenho um contrato e eu tenho uma obrigação de entregar Um grão. 1.000 sacas de soja para a Cargill Tá. a R$150 no dia
15 de março. Pronto. Ponto. Eu pego este papel e eu vou negociar agora o papel. Justamente. Você vai fazer, já que você já travou de o preço baixar de 150 e Qual não o honrar risco com seus dele? custos, o risco dele é o quê? É ele bater subir, 200 e ele deixar de ganhar os 50. Ok. entendeu? Então é essa operação complementar que a gente faz via Então, mercado tecnicamente, para ele participar de uma possível alta. desculpa. Entendeu? Perfeito. Tá. Então, isso na prática, como é que funciona? Então, vamos lá. Cheguei com um documento com vocês, eu tô aqui com um contrato dessa quantidade. 1.000 sacas a 150 para entregar dia 15 de março. Isso é um problema que eu vou ter com a Cargill, eu entregar, não entregar, é um problema que eu vou ter com a Cargill. Agora eu quero uma outra solução, que é como se eu vendesse o dinheiro desse contrato para vocês, para dizer o seguinte: vou correr o risco para tentar ganhar mais sobre. Isso. Nesse momento, eu já consigo, por exemplo, nesse caso do exemplo de 150. Quando eu chego e apresento esse contrato, na hora você vai dizer o que para mim? Ediana, eu tenho a 151, a 152, a 153, ou eu só tenho a 149, a 148, você quer ou você não quer? Seria isso? Porque no sentido, inclusive, de antecipar financeiramente o valor, vamos dizer que isso fosse uma necessidade no sentido de executar antes. Então, assim, quais são as possibilidades que eu tenho diante de uma promessa, vamos dizer assim, que eu tenho um contrato, que, de novo, eu tenho uma situação que é eu e a Cargill. Sim. Quando eu procuro vocês, eu tô dizendo o seguinte: tá aqui o meu contrato, tá aqui o que eu quero. Então, vamos dizer, gente, hoje, 1º de fevereiro, mas eu tô precisando do equivalente desse contrato hoje, em dinheiro hoje, amanhã, tal. Então, quando eu negocio esse contrato, eu posso estar negociando ele, inclusive, para receber menos, porque eu tô querendo dinheiro agora. Esse cenário que você está dando já não seria mais uma questão de proteção ou especulação. Sim. Aí já seria uma antecipação de contrato. Isso também é possível. É possível também. Então, vocês Tem fazem que mexer com isso, dinheiro aqui, pronto. Gente, eu tô fazendo todas essas perguntas porque eu acho que é importante a gente entender que quando eu tenho um contrato, porque aí a especulação de mercado ela acontece em cima de papéis. Justamente. E aí, quando a gente fala de mercado futuro, a gente tá falando de uma coisa nós estamos na safra 24-25 e muita gente negociou essa safra 24-25 que vai colher agora 15 de março, que foi o exemplo de data que eu coloquei, mas você fechou esse contrato lá em abril, maio, em 24. Então você poderia ter feito isso lá atrás, inclusive, né? Independente dessa responsabilidade que você vai ter aí com essa empresa, desse contrato que você tem, mas ter feito uma outra negociação que seja essa de especulação, de tentar um valor mais ou de proteção. Assim, o exemplo que você deu na prática. Até porque com a empresa é em dólar, né? Justamente, tem essa variação, né? A gente tem que buscar fazer essa proteção. Então, assim, na prática, os contratos, eles não se comunicam, né? Por que o Agenor falou que o ideal é o produtor, às vezes, já ter travado isso? Porque a gente tem uma base de em cima do que a gente vai trabalhar, tá? Mas não necessariamente é necessário que ele tenha travado com uma trading para ele procurar fazer isso financeiramente. É igual a gente falou agora há pouco. Ele pode muito bem só travar financeiramente e o grão dele tá lá na fazenda. Ele deixa lá para vender depois, entendeu? Quando ele achar conveniente. Que tá com preço bom. Justamente. Mas, assim, talvez eu tenha interpretado isso de uma forma errônea. O que veio na minha cabeça foi: eu tenho que entregar 1.000 sacas de soja, entreguei naquele dia específico, já tinha pego a grana, mas dali 5, 6 dias você me liga e fala: ó, Lara, 155, você quer? Isso aí é possível você fazer o acesso financeiro a isso. É igual eu falei agora há pouco, eu não tenho terras. Mas então, você é o que eu tô falando, estrutura um contrato para isso. Eu travei, eu vou dar um exemplo prático, tá? De um produtor que a gente recebeu um exemplo. Ele travou 50 mil sacas de milho a 58. Sim. A saca hoje, se não me engano, tá batendo uns 63, 60. Não sei, hoje eu não sei. De que? De milho? De milho. 63. 65. Vamos falar 65 só pra exemplificar. Vamos lá, então, que melhora também. Ele travou isso lá pra fevereiro, março, entendeu? Só que ele travou isso no comecinho de dezembro, entendeu?
ele deixou de participar de todo esse percurso. Só que se ele acreditar que há espaço para crescer mais do que 65, ele pode muito bem iniciar uma operação de 65 até o céu limite, ou ele pode Até botar... porque já chegou a 100, né? Justamente, então ele pode muito bem botar um strike, que a gente chama de saída, a, por exemplo, 68, de 65 a 68 ele tira pelo menos um rebate ali, balanceia o custo médio Chegou dele. isso daí, eu quero pegar. Pronto, quero executar. Foi entendeu? bem isso Então que eu entendi mesmo. é possível fazer esse tipo de estrutura mesmo já tendo travado lá atrás ou mesmo já tendo entregue o próprio grão. Era isso. E uma coisa que eu acredito que seja importante nesse cenário é que quando a gente fala desses contratos, principalmente os contratos para exportação, a gente trava ele em dólar. O dólar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ó, em maio do ano passado, nós estávamos com o dólar. Desculpa, gente, que eu fui olhar aqui e acabei olhando errado. Né? Maio do ano passado, nós tínhamos um dólar a 5,17. Dezembro, 5,70. Nós chegamos agora a mais de 6. Mais de 6, e hoje voltou um pouquinho. Então, assim, a gente tem uma variabilidade do ponto de vista daquele momento para hoje. Hoje, teoricamente, você teria ganho, né? A pessoa que fechou o contrato lá, ela teria ganho se ela entregasse o produto hoje para receber hoje. Então, ela teria uma valorização. Mas o que você está falando é garantir esse ganho. Justamente. Né? Porque principalmente quando há perda. Né? Porque tem uma redução. Que aí se você perdeu no físico que você entregou, mas no financeiro você está ganhando, você faz um equilíbrio. Aí você chega a um preço médio. Né? Então isso ajuda o produtor a balancear as contas dele no final do plano safra dele, né? Que aí uma coisa que a gente fala bastante, né, que a gente tem escutado bastante, é uma orientação financeira interessante, e aí a gente vê que isso acontece principalmente nas propriedades maiores, nas grandes propriedades, nas empresas, também é o que a gente fala de fechamento de custo. Então, quando eu sei qual é o meu custo, isso lhe dá a base de negociação, né? É essencial você ter esse planejamento, né? A gente senta com o produtor, a gente vê que, claro, o produtor, ele lida da porteira para dentro, né? A gente entende o mundo lá fora, a gente tem que fazer esse elo com ele para ele poder se regularizar da forma que o mercado pede hoje, né? Porque é igual eu falei agora há pouco, se ele não se atualizar, ele fica para trás, né? E a gente vem e traz esse conhecimento para ele, para que ele possa caminhar junto com os grandes, né? Mesmo ele sendo um peixe pequeno ou um peixe médio, independente. A gente tá falando isso, eu tô me lembrando de uma situação muito interessante que aconteceu ano passado. Provavelmente, se hoje tivesse os dados disponíveis, nós teríamos essa certeza também. É que hoje a gente tem um volume negociado de produto que deixa eu ver se eu vou fazer a minha frase corretamente. É assim, eu tenho hoje produto comercial, produto efetivo, contratos efetivos de produto de, vamos dizer, 1.000 toneladas. Mas eu tenho no mercado negociado pelo menos 3 vezes essa quantidade. Justamente. Porque aí, de novo, nós estamos falando de papéis. Papéis, justamente. Então, quando você negocia esses papéis, você não necessariamente está falando do grão, mas da cotação do dia ou do preço do bushel ali daquele momento, né? Então, porque aí é a situação, por exemplo, que a gente tem uma mesma pessoa que tem pelo menos 2 contratos. Sim, pelo menos 2. Ela tem o produto, a negociação efetiva do produto e ela tem aquele contrato negociado no mercado financeiro. Então, justamente. Só aí você tem seria o equivalente a 2 quantidades de produto negociado. Mas é um produto só. Exatamente. Então você tem que estar bem atento a esses dados, né? Principalmente pro o cliente que quer se tornar um especulador desse tipo de área, que é a área do mercado financeiro baseada nas commodities, né? Ele tem que estar atento igual eu falei agora há pouco, a N fatores, né? Clima, a perspectiva de clima para aquele local que ele está negociando. Ali nos Estados Unidos. Isso, preço, a expectativa do câmbio para aquele momento, até um exemplo, a gente estava lidando ali com um head de renda variável, né, da área de commodities, que estava estruturando uma operação. A expectativa do desenho que ele fez para uma trava de um cliente foi para março 25 agora, dólar a 5,80, 5,85.
Então, assim, já pensou se ele tivesse travado? Ele não ia ter aproveitado nada, a não ser que o dólar venha a cair mais um pouquinho. A gente espera que sim, mas acho bem difícil, né? Devido Nesse ao momento, não. Devido ao momento, mas igual ele falou, Ronald, eu acho que não tá no time. Vamos segurar ali, vamos esperar dar meados de janeiro, dezembro, pra gente ter uma perspectiva ali do que vai ser. Consolidação no mercado do ano anterior em relação ao mundo, né? Justamente. Tem muito disso, né? Por exemplo, assim, quando a soja o ano passado foi ao preço que foi... Ano retrasado. Foi 23. Nossa. Ah, é, Foi. tá certo, Foi não, atrasado, 25, galera. Calma, eu vou ainda surtar. Ainda tô surfando no 24. Tá certo. Viramos o ano. Essa questão do mercado financeiro é assim, né? Quantas pessoas tinham vendido propriedade com soja? Aham. Sim. Quem comprou ficou enlouquecido de feliz, né? Foi lá, o que pôde, que Aproveitou. entendeu? Então isso é muito, né? Aquela coisa da certeza é muito difícil de você Prever, né? Vou falar que vai ficar, principalmente quando a gente depende de uma moeda que não é do nosso país, né? Que é uma moeda que comanda o negócio o mundo todo. Economia. Mas assim, perguntar pra vocês de novo, hoje, o que vocês indicariam para uma pessoa que está lá ouvindo a gente, que quer de repente começar a investir? O que você falaria para ela? Ela tá com aquele dinheirinho na poupança, que não tá rendendo nada, mas ela tá querendo fazer alguma coisa, de repente ela quer viajar final do ano. O que vocês indicariam para ir lá conversar com vocês? Ó, vem cá que a gente vai indicar para vocês fundo imobiliário, a gente vai indicar compra de dólar, a gente vai indicar que vocês vão comprar balinha em algum lugar, entendeu? Gente, quando eu falo balinha, balinha mesmo, quero descascar, tá, galera? Pelo amor de Deus. Porque eu ainda sou dessa época. O investimento, a gente parte de 3 pilares, né? A questão do risco, né? Entender o perfil do cliente ali, se é conservador, moderado, arrojado. A liquidez, que a gente chama, né? A disponibilidade desse recurso é para quê? É para me comprar uma casa, dar uma entrada fazer uma viagem, um carro, ou é para uma reserva de patrimônio mesmo para longo prazo. E a rentabilidade, né? A gente não consegue abraçar os 3 pilares de uma vez. A gente vai ter que abrir mão de um. Se eu quero segurança e liquidez, eu vou ter que reconhecer que eu não vou ter uma Rentabilidade tão alta. boa, né? Então, se eu quero ter uma rentabilidade maior, com mais conservador, então eu preciso esticar mais um pouquinho o prazo ali, né? Menos liquidez. Né? O primeiro passo é entender de fato o cliente, Os objetivos dele, né? para depois a gente partir para as E recomendações. vocês conseguem fazer essas simulações também. Por Justamente. exemplo, até para mostrar para ele que, Sim. olha, nisso daqui, se você deixar esse dinheiro parado nesse tipo aqui, a rentabilidade pode ser essa. Se for nesse outro, esse daqui. Sim. E também tem, até porque eu acho que o que ainda é uma preocupação é a questão quando a gente fala do variável mesmo, né? Que você pode ganhar, mas pode perder. Aquela questão, né? Você tem estômago pra aguentar uma queda, porque assim, o cara quer ganhar 1000% por mês. Isso aí é muito mas a engraçado. perder, né? Eu tenho um cliente que ele é ultra conservador. Conservador. Todo dia. E todo dia quer saber quanto é que deu. Não, ele entra no aplicativo de manhã, Vixe tira um Maria. print. Aí quando o mercado fecha, ele tira outro print. Aí no outro dia de manhã, ele do outro. Ele deve ter uma galeria. Tem que conversar Deve ter uma galeria gigante. Tem que conversar com a doutora Amanda. Aí ele agendou. Rapaz, a bolsa tá subindo, o Petrobras, não sei. Falei, tem certeza que quer? Vamos pegar um valor pequeno, vamos pegar R$1.000, vamos fazer uma coisa simbólica. Cara, quando colocou, Ele chora. aí sei que caiu assim pra 900, 800, aí ele vende. Olha, não pode, o cara tem que ter um. Quer dizer, aí é a história de estudar o cenário, né, gente? Assim, A que gente tipo faz- de ação. A que gente tipo- deixa meio que assim, claro, que é um valor simbólico Sim. em frente ao patrimônio dele, Sim. um valor simbólico justamente pra fazer esse teste. E ele mesmo Pra ver o quanto ele reconhecer sofrer. Não é pra mim, que né? não é o perfil dele, porque às vezes a pessoa fala, caraca, tá todo mundo ganhando, por que que eu não? Aí vai, E compra tem também. o efeito manada que a gente chama, né? E que Aí efeito. como a gente já conhece o cliente de fato, a gente deixa pra na hora que Bom, Cai. vocês falaram sobre isso, então, e criptomoedas? Cara. O que bicho é esse? Né? Porque tem um monte de gente que não sabe nem o que é. É um negócio que já tá no mercado Há bom tempo. quase, acho Mais que 10. 15 anos, quase 15 anos. Mas ele estourou realmente nos últimos
nos últimos 5, né? Nos últimos 4, 5 anos. 6 anos. 2018 pra cá. Foi isso. O Bitcoin, você tem que entender o racional do porquê que ele foi criado, né? O principal objetivo dele é não regulamentação de governo. Então, você se tornar um cara independente. Outro, ele vai ser uma moeda que vai parar de produzir. Então, uma coisa que tem uma quantidade X, tá todo mundo procurando, a tendência valorizar. Então, eu vi esses dias o valor de uma, eu falei, que é isso, gente? Ele é minerável, a gente chama isso, né? Você faz a mineração daquele. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando teve a guerra Rússia e Ucrânia, Começou, né? Porque ainda tá os Estados Unidos bloqueou as reservas russas. de Bitcoin. Em dólar, né? Então o que aconteceu? Para a Rússia não se financiar. Isso aí com Bitcoin não tem como. Não tem como. Então, aí que eles vêm ganhando força com isso, com essas regulamentações do governo, do Estado. Chega lá e bloqueia sua conta e aí você vai fazer o quê? Então, com esses argumentos, o Bitcoin vem ganhando força e vem se valorizando. E a parte contrária, que muita gente fala, questão de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Mas aí como é que você vai saber também, né? Então, Qualquer dinheiro pode virar isso. Então qualquer tipo de moeda. Você tem que entender o racional da moeda, né? Que é basicamente isso que eu expliquei aqui. E assim, cara, o Trump aí já falou que vai fazer reserva americana em Bitcoin. Hoje mesmo já saiu notícia, né? Então, assim, a tendência que de fato... o mercado americano, a SEC, né? Que é equivalente aqui ao Banco Central, a CVM, desculpa, a CVM lá nos Estados Unidos, eles já estão estudando a estrutura de como vão implementar criptoativos dentro de reservas econômicas, né? O primeiro passo foi dado ano passado com a instituição lá de ETFs dentro do mercado americano, né? Dolarizado isso, ali com a BlackRock, né? A maior gestora do mundo. Então foi um primeiro passinho de formiga ali, né? Eles conseguiram a muita luta conseguir estruturar a emissão de papéis lastreados em criptomoedas, né? É como a Agenor falou, ela é uma moeda que ela é esgotável, né? Você pega outros ativos como ouro, você não sabe quanto que vai acabar ouro no mundo porque ninguém sabe onde é que tem, né? Já a criptomoeda, a exemplo do Bitcoin, ele é minerável e você sabe que existe um número X de moedas a serem mineradas, porque ele é feito a partir da resolução de um cálculo matemático. É praticamente humanamente impossível fazer essa resolução. Então você usa uma série de computadores para resolver esses cálculos. Após a resolução de um desses cálculos, ele gera um token, né? Um criptoativo. E aí, resolvendo um desses códigos, você vai ter acesso a essa moeda. Então, é muito mais fácil. Existem as empresas que fazem a mineração desses ativos, a maioria delas tem sede no Alasca, em Groenlândia, né, por conta do calor e da energia que é consumido para fazer essa mineração. Mas é muito mais barato você ir lá no mercado acessar as moedas já disponíveis do que você comprar um monte de computador e minerar isso por conta própria, né? E aí o mercado, ele eventualmente tem uns ciclos de halving, né? Ano passado a gente sofreu espera que sempre após os halvings haja uma explosão da rentabilidade. Que bicho é esse? Vamos lá, o halving o halving, ele acontece Quem é essa pessoa? Eu não lembro desenho. Acontece entre 3 ou 4 anos, né? É quando há uma disponibilização de uma série de moedas que já foram mineradas. Então, que está colocada à venda de novo? Justamente. Então, quando se coloca à venda, quando inicia-se um novo halving, entende-se que, já conseguiram descriptografar um monte de moeda. Então, entende-se que está esgotando, né? Tá cada vez chegando mais perto. Mais escasso. Então, escassez, né? Oferta e procura, né? Quando vocês comercializam também? Também, dentro da plataforma então, existe por exemplo, também. Todos os bancos comercializam ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Eu acho que é mais para corretoras de investimentos. Por exemplo, eu sei que comercializa. Porque o Nubank ele tem uma corretora... Ele tem o que chama de Nucoin, né? Ele é uma criptomoeda em blockchain, né? Ele é feito em uma camada de blocos comercializáveis, né? Meu Deus! É muita coisa que a gente... Peraí, mas peraí, mas aí, por exemplo, no caso do Nubank, ele tá dentro da criptomoeda... Tá dentro da rede, Ele não é um Bitcoin, né? Ele não é
É porque quando vem inclusive a informação da cotação do Bitcoin, por isso que eu fiquei curiosa. Ele impacta bastante hoje no mercado. Pelo que a Janô falou, né? Cada vez mais os países estão buscando utilizar esse tipo de ativo como uma alternativa, para não ficar muito dependente de dólar. O que a gente viu a respeito do ouro. O ouro ano passado foi um dos ativos que mais se valorizou no mundo, por conta de geopolítica instável, né? A gente vem de um cenário que é iminência de uma terceira guerra. De crise, o pessoal procura muito segurança. Porque e outra coisa, um Bitcoin 104.450 dólares. E dólar. Dólar, né? Porque tava 634. Ele chegou a bater sua máxima histórica, né? 109 mil dólares. Aí. Foi? 109 mil dólares. Foi. Daria 300 mil reais. A gente tem que puxar a cotação do dia lá pra poder. Tava mais de 6, tava cerca de 6,8. Isso. Em cima dela, entendeu? Esse é o grande problema dessa moeda aí. Ela é tokenizada. 50 mil, mais ou menos. Na média aí. Casa. Moeda é uma casa. É isso aí. É como se tivesse ali uma pepita de ouro de 650 mil dólares, né? De 650 mil reais. O mundo vai mudando, né? Que nem vocês falaram, a questão do Bitcoin, eu vejo assim, aquela coisa do mas é um dinheiro que eu não encosto, é um dinheiro que eu não pego, vale demais. Eles estão fazendo isso para dominar a gente, daqui a um dia não tem dinheiro circular, sabe? É uma justificativa. As teorias das conspirações que eu amo ouvir. Hoje aqui, se juntar todo mundo aqui no estúdio, acho que a gente não vai ter R$1.000 junto aqui no bolso, né? Então acho que é muito vago. Hoje você não tem mais o dinheiro aqui na mão. Eu tô pensando, já tô até sem 1.000, ele tá muito animado. Ele é positivista. Cada um de nós tem que ter 200. É tranquilo aí. Entendeu? Então tá difícil. Eu normalmente tenho assim, pelo menos R$2. Eu chamo, hoje né? nem Chama isso. mais. Eu não tenho, porque eu sou uma pessoa que gosta de ir na feira, então todos os R$2, R$5 vai ficando num cantinho pra levar pra frente. Claro, Então, no Bobo você não vai achar. Mas é isso. O mercado ele é muito grande, muito aberto, né? Então, assim, se a gente for tirar pra falar de tudo que a gente tem... Não, mas, assim, esse papo já deu uma grande gama do que as pessoas podem procurar vocês, né? Não, isso é aquela coisa. Só pra fazer um fechamento em relação à questão do Bitcoin, acho que é importante, assim, a gente tá falando, eu peguei aqui, por exemplo, o ano de 2024, a menor cotação dele foi na casa, que foi inclusive no comecinho do ano passado, que tava em 43 mil. Pensar que em abril teve em fevereiro 68 mil, abril tava na casa de uma quedazinha, né? Então grande, mas ficou em 63,9, logo em maio chegou no 67. Ele ficou oscilando aí até a menor baixa dele foi do ano passado, depois disso foi 25 de agosto com 54,2. E de lá para cá, principalmente a crescente dele começou em 22 de setembro. E aí ele veio 68, 70, 90, novembro, 99. Pegou na frente das ficou dando os pesquisas. picos a mais de foi dezembro pra cá que realmente foi da guerra, veio teve uma valorização de mais de 50% nos últimos 12 meses. O que essa função da guerra da Ucrânia com a Rússia, vocês falando do impacto, para nós produtores impactou. Porque a Ucrânia produz grande mercado de fertilizantes, defensivos. Também. Então tem gente que fala assim, mas a guerra é lá não sei aonde. Não mexe em nada, não sei o quê. A economia, né? A área economia. O mundo globalizado, né? Ela vai impactar tudo. Da balinha que tu comprou ali na feirinha do seu Zé até o fertilizante que impacta lá no produtor rural, que ele tem que passar o preço pra frente. E aí já tinha vindo de 2 anos tudo fechado, tudo parado, sem produção. Aí tem aquela explosão lá no Istambul, depois começa a guerra. Quer dizer, são sequências de fatos que você não sabia que ia acontecer. Uma pandemia, uma explosão, uma autoexplosão, vamos dizer assim, né? Que foi... E logo após uma guerra provocada, quem é que está esperando isso? O mundo, a gente tem que estar pronto, dentro, financeiramente falando, né? Para situações assim. Exato. Né? A gente veio de um ano de 2024 muito desafiador para N setores. Exato. Né? E a gente vê, principalmente quando a gente volta para o produtor rural, que a gente vinha, ele
com lucros galopantes, né? Ele vinha crescendo bem, vinha se solidificando após a crise de 2015, 2016 ali. Inclusive pagando 2015, 2016. Mesmo pagando e crescendo bem, só que a gente via do depoimento de muitos o que eles iam fazendo. Batendo recorde de safra ou de lucro, eles iam comprando novas áreas, abrindo novas áreas, trocando maquinário. Reinvestindo. Justamente. Então ele não esperava que o mercado fosse começar a fechar essa curva, né? Então é o que veio acontecendo. Então o ideal é você estar sempre pronto para os fechamentos de curva, né? Agora é a hora de você equilibrar as contas e crescer de uma forma saudável, né? Na verdade, eu não diria nem crescer, mas pelo menos se estruturar, né? Para você manter. Ter uma safra na frente. Se conhecer o seu processo. E é igual a gente estava falando, né? Essa coisa do Trump ter assumido... eventualmente ele fazer algum fechamento de mercado com a China pode favorecer, né? Que há uma sinalização que pode favorecer, o que não é garantia nenhuma, né? Então para falar de... o bom que eu acredito que aí é assim, desejo de consumo, acho que de todo brasileiro, é que realmente o Brasil reinvestisse nele mesmo, no sentido de aumentar o faturamento no sentido eu falar como indústria, né? No caso da produção interna, de ter um maior aproveitamento do seu produto interno, porque a gente é muito dependente. Essa dependência da exportação, ela gera realmente uma condição negativa, né? E acaba que, por outro lado, às vezes também algumas limitações, né? A gente vê o movimento, né, da agroindústria cada vez mais forte, né? Aqui em Balsas é exemplo disso. Mas é um movimento que ele ainda é muito lento para o potencial que o Brasil tem a oferecer. Exatamente. A gente planta aqui para mandar para fora para comprar de volta. Né? Então a gente acaba encarecendo. Principalmente no caso do minério de ferro, né? Dos minérios de modo geral. Mas o minério de ferro é realmente um grande exemplo que a gente tem hoje. Commodities em geral, né? A gente é muito dependente do mercado externo para comprar o que a gente produz para recomprar depois manufaturado, né? Então... E aí entra outras questões, como é a questão da tributação, porque é o que esbarra, né? Política interna. É surreal, né? Então, assim, a gente vê vídeos, por exemplo, de produtos que a gente vê no mercado hoje. Vamos dar um exemplo, Havaianas, né? Não é que a Havaianas lá fora é barata, mas se a gente analisar o quanto custa, não é para mim que estou comprando lá na loja. É quanto custa para produzir, para o valor que ela chega hoje no mercado para o consumidor final, o quanto isso se perde no meio do caminho e considerando o preço que ela chega para o externo. Então, assim, é realmente desafiador, né? Sim, porque... brasileiro é obrigado a vencer o próprio Brasil todo dia. A pública que depende e que não se preocupa em quanto gasta, né? E aí eu acho que assim, fica realmente até como uma lição de casa, porque isso tem dentro de um cenário que nós estamos com mudanças políticas internas, municipais, estaduais, tudo relativamente novo, mas assim, que nós somos fiscais, não só da nossa conta, né? Minha conta pessoa física, da minha conta pessoa jurídica, da minha conta comunitária, mas da minha conta assim, comunitária, né? Então é assim, para onde o nosso dinheiro está indo, né? O governo, ele meio que tá mudando um pouco a forma de se comunicar, né? O Lula falava sempre, por que cortar gasto? Não tem porquê, e mercado é confiança. Você vê o governo batendo recorde de déficit fiscal, e gastando. Não quer cortar gasto e quer aumentar imposto para não ficar Vamos para 3 ação batendo déficit. Para quê, né? Então, depois dessa repercussão aí do Pix e tal, o governo tá dando uma segurada e a Haddad já tá anunciando medidas aí para ver se dá uma acalmada no mercado. A previsão é da gente ter uma Selic em junho e julho de 15%. Quanto nós estamos hoje? 12,25%. Vai ter mais 2 aumentos de 1%, vai para 14,25%. Aí mais previsões do mercado. Aí impacta, né? No IPCA, no IGPM, tudo, né? Uma cadeia. Como ele falou, enquanto estava se falando, o pessoal estava tirando teve dinheiro daqui. Muita saída de capital estrangeiro. Justamente por isso, porque aí quando a gente fala, né, no novo presidente americano, o negócio ele é proteger a pátria dele. Justo,
Então ele vai fazer as Que é cuidar medidas de casa. que é para Cuidar de proteger a pátria dele. O resto é resto. Nós começamos o programa falando sobre meu dinheiro, minha casa, Estamos falando- meus conhecimentos. E é isso que a gente leva pro mercado, né? Porque, gente, vamos lá, né? O que é meu, eu cuido, o que é do outro, eu não cuido. A conta não vai fechar. Não é porque é público que eu posso torrar. Né? Gente, é conta falta. simples. Pelo amor de Deus, não adianta botar asfalto Controle de gasto sorrisal. público, ele impacta diretamente no controle de gasto das famílias, no controle particular. Porque se o controle de gastos públicos é mal gerido, isso impacta no preço do consumo médio das famílias. Então, a família média, ela é impactada por não fiscalizar o consumo público, né? Aí é que entra, Você né? pensa que você não Quem olhar mede não vai a fazer família diferença, mas isso te impacta diretamente. Mas a gente vê isso no geral, né? Você, aquela velha máxima, se eu ganho R$10, eu não posso gastar R$10. Ou não deveria. Não, eu não posso. Agora, se eu faço ou não, né? Porque a gente sabe disso. Os maiores memes que eu via dessa história do Pix e de monitorar eram as pessoas dizendo como é que eu vou explicar que eu ganho 1.000 e gasto 10 no cartão. É desse jeito. Era os memes que rolava. O brasileiro, ele tem um dom de Entendeu? fazer piada com tudo. Uma toda tragédia. Imagina, vamos longe. Vamos fazer aqui. Pronto, aniversário da. Eu vou fazer que é meu aniversário, que eu vou ganhar presente. É aniversário da Ediana. Vamos comprar um presente pra Ediana? Vamos. Aí todo mundo faz o Pix pra Lara, né? E a Lara vai comprar o presente pra Ediana. Tá, movimentou na conta da Lara. 5.000. Eu Só querendo- adoro Presentão, hein? Recebo. Enfim, aí ela movimentou 5 mil reais. Assim, Num piscar de olhos, né? é dela? Não. Nada. Pau O de dela gato, era 50 reais. Por exemplo, um trabalhador informal, né? Como eles recuaram, né? Um Uber. Faturou lá seus 10, 12 mil no mês. Mas tem seguro do carro? Tem parcela. Como que seria Cara. mensurado isso? Seria... Vamos falar de um exemplo Outro. local aqui de Balsas? Vou querer. Pronto, Gente, vamos falar de um exemplo bem simples. A gente tá falando aqui de Balsas. O Vou Querer é um aplicativo que entrega de... Não, entrega. De entrega. Tudo. Porque tem tudo lá. Tem sex shop, é comida. Eu só vou na comida mais básica. Mas se você olhar, tem vários tipos de Preguiça. produtos. Até pra me achar espetinho já demora. Vamos lá, o entregador, ele entregou ele fez 1.000 entregas no mês. Se das 1.000 entregas que ele fez no mês, porque aí tem a história, né? Quando recebe no Pix, coisa e tal, ele dá um troco, muitas das vezes eu já vi ele fazendo da conta dele. Sim. A máquina pode até ser a máquina do Vou Querer, mas em vários momentos ele transaciona pela conta dele. Se ele recebe, por exemplo, em dinheiro, aí às vezes ele não tem o troco, ele te dá o troco no Pix dele, né? Então, assim, e isso tô falando de coisa que acontece aqui numa cidade pequena. Né? Se a gente olha para um volume maior, Esse caso do ele Pix, movimenta grande, mas... É que nem o Agenor falou, é como se o governo tivesse dado a notícia, mas não disse sobre o que e como isso ia ser feito. E aí deixa Vamos lá, que é verdade. Pra cima. Mas vamos lá que é verdade, né? Se a gente analisar um cenário minimalista, vamos dizer num cenário normal. Um cenário normal, da Mariazinha que vende o churrasquinho na esquina. Ela vende no mês, ou seja, ela vai no Mateus aqui, no supermercado, no Milhomem, em qualquer mercado. Ela foi no mercado, lá no açougue, comprou, movimentou no mês, que ela é churrasquinho, ela vende principalmente carne. Então, ela comprou no mês 5 mil reais de carne. Ela vendeu e faturou no mês 10 mil reais. Mas o lucro dela, na verdade, só foi 2. Sim. Né? Porque aí tem a farinha, tem a farofa, tem as outras coisas. Enfim. Só que ela não consegue comprovar isso pra Receita, né? Ela nem emite nota. Ou nem declara, ou né? declara o imposto. Pix não ia ser taxado. A questão é que, infelizmente, o governo focou nos trabalhadores informais, que são quase 40 milhões no Brasil. Então, acho que eles ficaram... aqui a gente vai arrecadar demais. Gente, olha, só né, pra se você ter uma noção, dessa forma. a menina que faz faxina lá em casa, agora, ela tem 10 anos, tá comigo agora que ela conseguiu criar uma conta num banco pra ela ter um Pix. Ela tava desesperada.
Porque foi muito mal divulgada a medida. Ela tava desesperada. Eu falei pra ela. Essa medida de comunicação do Banco Central para com as entidades, com as instituições financeiras, ela já não é nova. Né? Ela sempre existiu. A questão é que eles baixaram a régua. Justamente. E Só foi isso. E isso iria mudar a forma de comunicar a receita gerada. Porque aí a receita ela teria margem para ele colocar na malha fina. Aí como que você nem declara a receita. Como é que você tem receita? Gente, Era essa a piada. É isso que ia acontecer, né? Assim, tudo Você bem. seria notificado, como poderia prestar conta? Você tem que ter Todo um caderno. Hoje transferi 100 para presente Eu de levo aniversário. caixa aqui, né? E não ia adiantar, porque isso não é documento Tirar, fiscal. imprimir tudo os comprovantes do Pix, colar no caderninho. E não ia adiantar, porque isso não é documento fiscal. Pois é. Então é assim, você movimentou, você não tem a comprovante da renda e você tem que recolher 27,5%. E pronto. Acabou. É assim, é que é aquela coisa, tentou-se botar um panos quentes porque a situação realmente viralizou e não estava errado, né? Porque aí, de novo, a educação financeira que a gente não tem na escola, e aí você vai tirar de quem? De quem tá sobrevivendo. De quem tá menos informado, de quem não tem poder de lutar para poder Sabe bater nem os fazer. pés ali. Né? Essa é a verdade, sabe? Não fazer. Mas enfim, né? Oremos. Rapazes, o que é que nós não falamos? E que vocês entendem que a gente deveria trazer pra mesa aqui pra gente pontuar, pra informar, pra orientar? Eu tenho alguns números aqui, um pouquinho do escritório, né? A gente está chegando aí nos 2 anos. A parte de investimento aí a gente está... Falando de balsas. Vou falar balsa, ou vou falar como escritório, Ok. e depois eu vou falar um Perfeito. número de balsa, né? Aí o escritório como um todo tá com mais de 150 clientes, né? Quase 300 milhões aí sob nossa administração, nossa custódia. Para balsas, hoje a gente tem uma carteira de uns 30 milhões, né? Mais de 50 clientes. E um pouquinho da parte de crédito do ano de 2024, a gente fomentou na cidade de Balsas aí mais de 40 milhões de reais aí dentro aqui da cidade. Né? E um pouquinho dos nossos parceiros, né? Que é a questão da Uniban, na parte de consórcio, né? A gente tem fundos de crédito para volumes maiores, 20 milhões mais, 30 milhões. Então, uma demanda específica, a gente parte para um fundo de investimento específico, a Avenue, né? Que é uma corretora americana, que também é parceira da IQI. O próprio Questão dos cartões, isso, dólar. o próprio BTG Pactual, que dispensa comentários, né? É o meio que manda a chuva, né? E a Matrix. A Matrix é uma parceira interessante, que é um tema que vale a pena a gente conversar, que é o mercado livre de energia. Né? Em vez de você fazer um financiamento, colocar a placa solar, você pega a Matrix, né, contrata ela para ela lhe fornecer essa energia, porque ela já fez todo esse investimento em placas solares. Então, hoje a gente trabalha só na parte de PJ, então você vai pegar clientes de média e alta tensão. Então, assim, com relação à Matrix, né, não é especificamente no CNPJ, né? Ele vai atender todos que estão configurados ali em alta, média tensão, né? Geralmente os CNPJs que eles se enquadram nessa categoria, mas isso também atende o produtor rural que ele está nessa configuração ou ele tem condições de ser enquadrado em média ou alta tensão, principalmente se ele está ali usando de pivôs na sua área, etc. Então, no caso, ele tem uma necessidade de consumo, ele não precisa ter o sistema solar instalado, e é como se ele comprasse energia, então? Exato. A Matrix, ela entra com uma quebra de contrato, digamos aqui é equatorial, né? Ela entra com a quebra de contrato, ela vai fazer o fornecimento da energia. A Equatorial vai fazer só a transmissão, né? Isso, porque existem duas cadeias ali, você tem o produto e o frete, né? Hoje ambos são pelo menos aqui no estado do Maranhão, são produto, energia e o frete, que seria a linha de transmissão, ambos com a Equatorial. Então a Matrix, ela é produtora, ela tem fazendas de energia. Então ela tem uma geração, digamos que de 1.000 quilowatts,
um exemplo, eu vou usar o Mil de novo só para a gente usar aqui uma referência, e ela vende isso para o mercado. Então, eu preciso de 20 kW, eu compro 20 kW, e aí ela vai cortar isso com a Equatorial, e no sentido vai dizer o seguinte: a Ediana continua sendo uma cliente, ela demanda essa quantidade, e aí eu vou transmitir para ela lá, eu vou vender essa energia. Preço menor, é onde o cliente consegue ter um desconto em média de 30% a 40%, dependendo do... Pro cara que consome muito, é muito mais vantajoso, ao invés de você imobilizar seu patrimônio na construção de painel solar, né, não desmerecendo o setor. Para alguns isso funciona, né? Inclusive, se precisar, a gente também faz a estrutura de montagem de energia solar também. Sim. Mas em alguns cenários faz mais sentido tu aderir ao mercado livre de energia e ter esse desconto mensal, uma diminuição no teu custo, no teu custo geral, do que de fato tu pegar e injetar teu patrimônio em algo que vai ficar imobilizado, né? Então é muito mais vantajoso. Você vai ter um desconto mensal médio ali de 30%. A gente traz esse cálculo para o cliente para ele saber se de fato compensa. Vocês vão analisar a média de consumo que ele tem. Justo. E mesmo no caso, a partir de agora também vai continuar com consumo variável e ele vai pagar de acordo com o que ele consumir. A gente faz essa projeção de acordo com... E vocês fazem também isso junto à Equatorial? Esse processo. O cliente não é uma coisa muito fácil, né? O cliente ele não precisa ficar indo na Equatorial, não precisa ter que dar telefonema, nem nada, né? O próprio parceiro, que nesse caso aqui é a Matrix, eles entram em contato com o time de jurídico deles, com a companhia de energia, para fazer esse rompimento de contrato. E fazer o novo, entendeu? Inclusive, em alguns casos em que a caixa transformadora de energia, vamos botar aí, de uma empresa, não é compatível com o recebimento da energia. Eles indicam a troca, eles dão todo o suporte, né? Eu tô perguntando isso porque, vamos lá, quando a gente tá falando de pessoa jurídica principalmente, vamos dizer que o comércio fica num prédio. Então, você tem lá o local onde ficam todos aqueles contadores, né? Aqueles medidores, a unidade consumidora. Pronto. Então, é muito mais uma questão contratual do que uma questão operacional em si. Justo. A gente vai trocar só de quem que ele tá comprando a energia. Perfeito. Né? E aí, como o custo de produção deles é mais baixo, para eles é compensatório vender com esse desconto. E tu saberias me dizer, por exemplo, faltou energia. Teve um BO lá, enfim. Eu preciso acionar a concessionária. Eu vou acionar a concessionária ou vou acionar a Matrix? Falta energia. Você vai acionar a concessionária porque ela é quem faz a transmissão. Ok. Entendeu? A energia, no caso... Eu vou continuar recebendo de qualquer forma aquela medição. Faturas. É como se fossem duas faturas. Isso. A Equatorial, que ela vai... Transmissão, iluminação pública. Fornecimento da energia. Hoje, algumas empresas em Balsa já utilizam, né? Muitas empresas que têm um consumo... Pode citar nome ou não, porque não foi com a gente. Tá. Mas já existe esse serviço. Aqui em Balsas tem empresas que inclusive já utilizam. Interessante. Né? Você pode pegar, por exemplo, hoje no Brasil, clientes grandes que eles atendem as fábricas da Toyota, a rede Marista no Brasil. De farmácia. A Pague Menos. Então, todas são cadastradas no mercado. Vocês, então, fazem essa intermediação também, essa indicação. Justamente, e sem custo, né? O que o cliente vai ter é a preocupação de mandar o talão de energia para a gente fazer a simulação. E o carro do CNPJ. E o restante a gente toca, né? Legal. Tá? Bacana. Para empresas ali, linhas de antecipação de recebíveis, né? Que a gente acabou não falando, mas como a gente falou que a gente faz tudo que um banco faz, isso também Na dúvida pode vir. Na dúvida de produtos, porque se a gente for ficar falando todos os produtos... Nossa, é muita coisa. Muito bacana. É muita coisa, né? Então, eu acredito que aqui a gente conseguiu passar por fez uma visão geral, né, desses serviços da Hunter, e como você mencionou, é muito uma questão de que vai muito da necessidade do cliente. Isso. Né? Então, é um mundo, na verdade. Procurar a gente e a gente tentar entender onde que a gente vai chegar, né? A gente diz que a gente trabalha com tudo que envolve dinheiro, né? Pronto. Dentro do mercado de capitais, né? Legal. Tudo que pegar o cliente ali, entender a dor dele, né? E apresentar a melhor alternativa ali financeira para ele. Quer guardar o dinheiro, quer investir, gastar o dinheiro, quer resolver um problema. O dinheiro tá parado lá no banco, só em um lugar só, bora sentar e pelo menos analisar. Né? Pelo menos analisar, a gente consegue direcionar se tá num bom lugar ou se a gente consegue fazer algo melhor.
gente direciona, né? Interessante. E sem custo, né? Que é o que todo mundo quer. É, melhor. Essa parte eu acho que é a melhor. É verdade. Rapazes, a gente vai encaminhando aqui para o final e eu gostaria que vocês fizessem as falas finais, né? E também deixassem aqui a oportunidade, inclusive, de deixar onde encontra vocês. Muito bem. Pode ser o WhatsApp, Instagram, enfim, fiquem à vontade. Começar com o Ronald. Vamos lá. Então, agradecer o momento aqui, né? Foi muito bom. A gente espera vir mais vezes aí, se possível. Agradecer a oportunidade e se colocar à disposição, né? Para o público, não só daqui de Balsas, mas para todo mundo que está escutando a gente, vendo também, para poder nos procurar os serviços da Hunter Assessoria, né? Que a gente tá aqui para poder somar na vida dos nossos clientes. Hunter é Hunter. Isso, caçador em inglês, né? Olha. É porque no mercado financeiro existem dois, tanto o caçador quanto o farmer, né? O farmer é aquele que só recebe os clientes e tira as demandas. A gente é o caçador, a gente vai em busca deles. Que seria a fazenda. Ou o farmer, o fazendeiro. Isso, então, assim, a gente tá à disposição dos nossos clientes para vocês nos procurarem, tirarem mais dúvidas que às vezes a gente falou e não ficou muito claro. E conhecer. E conhecer um pouco mais, né? A gente fica localizado aqui próximo do estúdio, né? A gente fica aqui na Avenida Dr. José Bernardino, na Galeria Dona Ana, número 119, sala 3, né? E aí quiser procurar também ou pelo WhatsApp, né? O meu... Pode falar, se puder falar, ótimo. 99988204060. Né? Vai estar na descrição desse programa também, então nas nossas redes sociais também vão estar essas informações. Instagram, algumas pessoas procuram pelo Insta também lá no direct, né? É o @Ronald né? Ronald com 2 Os, demudo, Mota, né? E tem o Instagram da Hunter também. Tem o Instagram também da Hunter Assessoria, ele é um Insta geral, né? Mas se a pessoa mandar um direct, por exemplo, na Hunter, eles vão direcionar para cá. Direcionar. Né? Legal. Tá. Da minha parte, agradecer. Foi um bate-papo muito bom, conversamos de muita coisa, né? E como o Ronald falou, a gente fica feliz por estar levando algo inovador e que de fato está sendo bom para o cliente, né? A gente está resolvendo, faz operações aí que às vezes aí tira o cliente de um juros alto, coloca ele num juros mais barato. Então, assim, a gente fica feliz que é até interessante a gente compartilhar um cliente que é uma empresa grande da cidade, quase 40 anos, e a gente fez uma operação via consórcio, né? Eles precisaram comprar 3 tratores, e assim, em 40 anos de empresa, eles nunca tinham feito consórcio. E quando a gente apresentou a operação... E aí foi em cima, foi embaixo, conseguimos. E quando a gente concluiu todo o processo, a gente ficou feliz porque ele convidou a gente na empresa e deu parabéns pra gente e contou isso, né? Em 40 anos já nunca tinha sido feito um consórcio que conseguiu romper, que a gente quebrou o paradigma com o CEO, com o CFO, com todo mundo. Então, assim, a gente fica feliz, né? Porque, assim... E o consórcio em específico, né? É um produto que é muito mal visto, mas sabendo trabalhar é excelente. Ainda mais agora em cenários de juros altos. Sim. Eu ia falar, não deixa de ser um financiamento, mas que você sabe exatamente quanto você vai pagar. Juros simples. Taxa de administração, juros simples, que é possível você explicar e a pessoa entender, que eu acho que é o prático, né? Porque você pega um juro composto, aí a pessoa... Fica perdida aí, não sabe. Financiamento de carro. Meu Deus do céu, o que é aqui? Você vai embora. Então, e a gente fica muito feliz, né? Ainda mais por a gente ser filho de Balsas. Né? A gente tá trazendo algo inovador, justamente mostrando, ó, não precisa ir em São Paulo, tem tudo aqui. Então, a gente tá trazendo isso. E como o Ronald falou, né? A gente tá ali na Avenida Dr. José Bernardino. Pertinho ali do posto Petrobras. Isso, Mania, ao lado ali, aquele prédio do lado, colado. No piso superior a gente fica. Meu WhatsApp, né, DDD 99988463030 e Instagram, Agenor Nogueira, tudo junto. E a Hunter é @Hunter, que é Assessoria. Underline assessoria. Então, @Hunter_assessoria. Beleza. Isso mesmo. Muito obrigada. Tá? Obrigado pelo espaço aí, pessoal. Eu quero agradecer, muito obrigada.
tempo, né? É dinheiro, né? Time is money. E eu espero que vocês também tenham gostado do bate-papo, porque muitas vezes vem o pessoal muito preocupados. O mercado é gigante, né? Talvez a gente pode escolher um tema específico. Sim, a gente tá, com certeza, oferecem para nós, falam, ó, vamos conversar sobre tal coisa, a gente gosta de bater papo, gosta de aprender. É verdade. Então, é gratidão demais, né? Então, até mais, galera. Eu tô assim, calma, senhora. A pessoa quer acabar com a. Meu Deus! Ué, você falou que eu terminava o trem, eu já tô terminando. Eu não posso agradecer, não? Ai, obrigada. Gente, foi ótimo, mas realmente, assim, foi muito bom, porque, assim, uma coisa que eu tinha realmente muita dúvida, porque é a forma de explicar, que é a questão que aí, principalmente para o nosso público agro, que é a questão da venda de papéis, né? Então, acho que é uma forma simples de falar, porque é venda de papel, né? Então, a pessoa realmente tem muita dúvida sobre isso. Então, é uma forma, inclusive, das pessoas procurarem vocês para conhecer um pouquinho mais sobre isso. Tirar dúvidas. Tirar dúvidas, né? Então, muitíssimo obrigada. Eu adorei o nosso bate-papo. Foi muito bom. Bom mesmo. Muita informação. Mas é bom aprender, é bom começar o ano aprendendo. Sempre, sempre. Agora deixa eu até. Mas, gente, segue a gente nas redes sociais. Pelo amor de Deus. Redes sociais, @Rede Agromulher, acompanhe, né? Chama na Botina. Instagram, Spotify, YouTube, né? Sinal de fumaça. Sinal de fumaça, tem tudo isso. Raio Vocês Laser, encontram, tudo. pode rever esse programa. E também na Rádio Boa Notícia, todos os sábados, de 8 às 10. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo. Até o próximo.